Eu queria que todos eles entendessem como é importante, entendeu? Para todos nós. Não deixar a nossa cultura ir embora. Ser caiçara é ter uma linha genealógica que se volta lá para o início, né, da colonização, onde a maioria indígenas da região e junto com europeus começaram a formar os primeiros brasileiros. O caiçara em si não é o pescador, o caiçara é quem nasce na beira da praia. Do estado do Paraná até Angra dos Reis é tudo caiçara. Para nós ser caiçara é uma coisa que a gente vive com a terra, né? Com o viver de pescaria, das canoas, sabe? Então, morando aqui na praia. Dois critérios que definem, como qualquer comunidade tradicional, a comunidade caiçara é o fato dela ser definida como caiçara. Segundo, que eles têm um modo de vida tradicional no uso dos recursos naturais, né? Ter como base da sua economia a colaboração familiar, comunitária e assim por diante. Isso é ser caiçara. As atividades tradicionais do caiçara são muitas, desde a fabricação de farinha, desde a roça, da pesca, desde das tradições religiosas, como as folias, como a dança de São Gonçalo, do profano, dos fandangos. Tem os caiçaras que ficam estritamente ligados ao mar, beira de praia, e outros que estão ligados mais à agricultura, na parte de sertão. Que eu trabalho profissionalmente mesmo da pesca já tem uns 8 anos. Eu não achava legal eu sendo caiçara ter que comprar o nosso pescado. Minha esposa trabalhava no banco, hoje ela trabalha também aqui comigo. Então, quer dizer, tá no sangue, né, da família já. Eu aprendi com meus avós pescar desde pequeno, igual aí, com meu pai. Outra, fazer rede. Fazer a panagem, entralhar a rede, viu? Como é que pesca, qual é o peixe que tem o nome. 10 anos já comecei a pescar com meu pai, tipo, já ia com meu pai, né? E aí tô eu aqui. A rotina do pescador é mais ou menos, você sai 2, 3 horas da tarde para pescar e volta no outro dia, 6 horas da manhã. O mar é uma coisa meio imprevisível, então assim, dificuldade às vezes fica um mês sem matar um peixe. Né? Então assim, é difícil ficar um mês sem pegar um peixe. E lá em alto mar, o que acontecer no tempo, você é obrigado a ficar no mar, não tem pra onde correr. Pensa assim, tipo, hoje deve estar um dia legal, a gente solta as redes. Então, assim, hoje é um dia desse, vou soltar pensando que talvez amanhã, né, consiga pegar um peixe. Mas às vezes pode ser que também chegue amanhã e não pega nada. Tá? Seja que Deus quiser. Se tiver bastante peixe, a gente já sabe que no máximo a cada 4 horas tem que visitar a rede de novo, porque a água vai esquentando e o peixe morre. Se tiver muito peixe, vai 10 horas. Se não tiver, só vai à tarde. O que é bom traz, o que não é, joga fora. Peixe miúdo ninguém quer aqui. E quando a rede já vem com pouco peixe, aí a gente visita mais ou menos a cada 6 horas. A gente tem uma forma de vida, um formato de uso desse território, um formato de agricultura
sustentável, né? Que ele se preocupa em não degradar a condição da terra a produzir. Muitas pessoas me tratam diferente, não seguem as mesmas culturas do que eu, de plantar, viver disso. Eles já estão mais acostumados a ir no supermercado comprar um negocinho de bandejinha. Entendeu? Eu não, eu tiro da minha horta. Atrás da minha casa tem uma roça. O regime familiar ele sempre foi um forte na cultura caiçara. Então, vai todo mundo para a roça, vai para a roça. Vai fazer farinha, vai fazer farinha. Minha família vive disso, então estou seguindo as raízes da minha família. A gente tem visto como as pessoas têm valorizado aquilo que há séculos o caiçara sempre fez e era tido como sem valor. Mas hoje se vê o valor de ter um alimento de qualidade, né, sem química, sem transgênico. No sertão é uma característica mais de produção agrícola, de produção de artesanatos, como a canoa, né, as cestarias, pilão, instrumentos, equipamentos para casa de farinha. Todo instrumento é feito, né, com material do próprio território. Então, quando a gente leva isso nas escolas, você percebe que eles começam a descobrir que isso realmente faz parte da vida deles. Todos os anos a gente tem atividades que valorizam a cultura caiçara. Esse trabalho ele pode desenvolver, né, eles amarem a cultura, gostarem cada vez mais, a sentirem que faz parte dessa história. Você tem que botar assim e trançando assim. Tem que fazer um jogo da velha. Fazer dois assim, dois assim, e dois assim. Dois assim e dois assim. É um por cima e um por baixo. Aí aqui vai um por cima, aí aqui vai um por baixo. Aí depois quando acaba emenda. A gente bota assim, enfia lá dentro e enfia o outro. Enfia assim, ó. Emenda assim, ó. Aí emenda com essa parte e continua com a outra. Aí depois vai ter esse negócio. Aí depois encapa vai com esse ter que negócio. descascar o negócio, aí a gente vai colocando ao redorzinho. Desde os meus 7 anos, dos 8 anos de idade, já comecei a fazer canoa pequenininha, de galinho de madeira, tronquinho de pau, e fui fazendo. Aí com 10, 15 anos fui fazendo canoa maior. Aprendi com a minha família as técnicas de fazer canoa, né? Com relação à carpintaria, eu domino as técnicas, isso é muito comum o caiçara saber fazer uma casa, saber fazer madeiramento, mexer com madeira é muito da nossa cultura. O enxeu é a ferramenta que você começa a canoa e acaba. Para modelar a canoa, para arredondar. Olhando na madeira, qualquer grossura de madeira. Eu sei onde está o fundo da canoa, a boca e o bordo. Eu nunca cortei árvore assim, irregular. Vamos dizer, porque eu ajudo a Defesa Civil a tirar madeira. Eu faço a canoa caiçara, não é por causa do valor, do dinheiro. Eu faço por amor à profissão. Aprendi a fazer rabeca com o São Ricardo, né? Eu me senti obrigado em aprender. A primeira coisa que veio na minha cabeça é você tem a obrigação de aprender, porque ele era o último construtor de rabeca. E se ele viesse falecer, obviamente que ele levaria esse conhecimento para sempre. Essa rabeca aqui é uma rabeca feita de cedro. Na verdade, o povo também fazia de cacheta, de goiarana. Então esse aqui é um cedro. A gente chama isso aqui de pega-corda, cavalete, sobrecabo, caravilha, cabecinha. Eu não sei como é que chama um violino, mas acredito que é bem diferente. Porque a forma de vida deles é tão rica em termos de conhecimento local que eles têm muita dificuldade de se adaptar às formas chamadas urbanas, que é baseada na propriedade particular, no individualismo, quer dizer, toda a vida deles era coletiva.
O maior desafio é você tentar manter, ou pelo menos, né, tentar resgatar uma época que nós estamos vivendo, né? Muito progresso, desenvolvimento, muito desenfreado. Então é difícil você falar sobre coisas antigas ou querer que as pessoas entendam. Sabe? O mundo mudou, né? Fale para mim que progresso é esse. Empreendimento imobiliário, devastador, não tá nem aí com mata, não tem nem aí com caiçara, se dane. Quero que eles parem de pescar e trabalhar na roça e virem trabalhar para mim de empregado. Fica difícil de hoje em dia você viver da pesca, é uma profissão muito dura, sabe? E o peixe nesse mar também já está difícil. E aí eu preferi sair desse ramo, que eu vi que era meio difícil de ganhar a vida. Então, eu sendo um guia de turismo, eu vou ter mais força para levar para pessoas que não conhecem tanta história boa daqui. Na década de 70 foi um ponto assim, bem marcante, com a abertura da rodovia, com a chegada de muitas pessoas aqui na região. Foi também um momento em que se criou as unidades de conservação, né, que pegou a maioria dos territórios tradicionais. Nessa época que foi assim, começou a mudar muita coisa, bastante coisa. Uma unidade de conservação vamos dizer, um espaço, né? Geralmente que tem valor biológico, valor ecológico significativo. Temos parques, temos estações ecológicas, temos reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável. São vários tipos de unidades de conservação. Algumas permitem que tenham pessoas e que pessoas sejam possam habitar e conviver também com a prática da conservação da natureza. E outras que são chamadas de proteção integral, em princípio não permitiriam essa convivência com populações. Outra influência foi a questão das unidades de conservação, que foram criadas de forma sem consultar. O parque abre mão para os turistas que têm o dinheiro, para nós não. Para você fazer uma arrumação na sua casa, você tem que ir lá pedir licença. A gente não via, tinha, por exemplo, fartura de peixe, de caça, a gente não comprava nada. Comprava, bem dizer, o sabão, a querosena e o sal, mas tudo tinha dele, né? Tinha a cana, tinha o café, tinha a laranja, tinha a banana. Então, tudo. Hoje em dia você não pode plantar nada disso. Minha família já tomou multa, entendeu? Por quê? Porque meu avô tem roça, tem plantação de banana. Isso influenciou a saída de pessoas para as periferias das cidades, porque alguns resistiram, outros tiveram muitos problemas. Tem uma organização internacional chamada Organização Internacional do Trabalho, que em 1969, já naquela época, né, chama-se a OIT 169, reconheceu direitos de comunidades tradicionais. E o governo brasileiro, não só o Congresso, mas o governo, eles assinaram esse protocolo. Com a interpretação que está em vigor hoje, pós-Convenção 69, essas pessoas têm o direito de estar naquele local. Então, é diferente. Se elas têm o direito de estar nesse local, elas só vão ter que sair se, por exemplo, quem criou lá a unidade de conservação, pode ser estadual, pode ser federal, prove, né, que aquela convivência é impossível. O pertencimento do território, ele está além da questão documental. A questão documental, ela é importante, mas ela, em muitas vezes, se mostra um aliado dos que têm interesses, dos que têm más intenções em relação ao território caiçara. Como em toda a comunidade tradicional, o território é a base física da reprodução social desses caiçaras. Se eles perderem o território, eles deixam de se reproduzir, não é verdade? Socialmente, culturalmente, por quê? Porque tudo está relacionado com os recursos naturais, que eles conhecem muito bem, da mata, né, do mar. A partir de uma mudança de legislação, ela passa a ser tratada como criminoso.
Então isso não é brincadeira, isso mexeu com as pessoas. Então as atividades de produção, elas foram afetadas. A gente está perdendo nossa liberdade, isso é verdade. A preservação da cultura caiçara, ela se coloca nesse âmbito geral, de que é uma cultura interessante, sustentável, rica, e que nós devemos preservar. E porque a Constituição fala que é um patrimônio cultural brasileiro, tá? E que as convenções internacionais dizem que é um patrimônio cultural da humanidade. Tá? E isso não foi uma pessoa que tirou do chapéu e decidiu que assim fosse. Existe hoje outras formas de organização, como o Fórum de Comunidades Tradicionais do Litoral Norte. O Fórum de Comunidades Tradicionais, ele surgiu em 2006, né, a partir de uma conversa entre as comunidades indígenas, quilombolas e caiçaras, para um fortalecimento, né, para eles começarem a enfrentar juntos os problemas que já estavam acontecendo com essas comunidades, que era a especulação imobiliária, né, a expulsão dessas comunidades, delas saírem por conta também de grileiros que estavam chegando na área e também o conflito com as unidades de conservação. O objetivo principal do fórum é a defesa do território das comunidades tradicionais, né, e a garantia do direito dessas comunidades de sobreviverem no território delas. Eu comecei no fórum faz um tempinho. A gente tem várias reuniões que a gente coloca quais são os nossos problemas no bairro. Também falamos sobre a questão da rodovia, né? Que veio e mudou totalmente a vida das pessoas que moravam aqui. A intenção é levar o jovem para ver as iniciativas que as comunidades já estão começando, né? De subsistência e de trabalho mais voltado para a cultura dela, para a agricultura, para a pesca. Então, a ideia é mostrar para os jovens como que a gente pode continuar trabalhando com aquilo. A gente tem um grupo na escola, entendeu? Porque a gente tenta passar para todo mundo, vamos dizer assim, que é prazeroso para nós, entendeu? Levarmos outras pessoas a ver o que a gente tem, a nossa cultura. A escola sempre trabalha assim, valorizando a cultura caiçara, né? E os alunos também, eles precisam valorizar a cultura, apreciar aquilo que eles têm, valorizar, mas também não deixando que eles não conheçam outras culturas, né? A cultura caiçara, eu acho que ela vai ser praticada, vai continuar sendo praticada, mas cada vez de forma diferente, né? Meu sonho é ser pescador. Eu quero ser advogada. Eu quero ser engenheiro civil. Não vai deixar de ser caiçara porque ela não está indo pescar de canoa, mas ela vai continuar praticando e se adaptando ao que está vindo para ela. Porque a gente tem começado a trabalhar como que a gente pode trazer, por exemplo, sei lá, o celular, o WhatsApp, fazer vídeos, usar o Facebook de forma diferente, né? De forma a divulgar o que a gente tem vivido. Então tem pessoas que acham que se o caiçara, em vez daquele chapéu de palha, usar um boné, já não é mais caiçara, porque se assiste televisão já não é mais caiçara. Isso é uma grande besteira, né? Desconhecer, na verdade, que a humanidade sempre foi constituída por culturas diferentes, por línguas diferentes, e eles conseguiram, na maioria das vezes, conviver, trocar, absorver coisas de outras culturas. E então acho que isso que é o fundamental na cultura caiçara, ela se transforma. Tem uma diversidade muito grande aí, né? Até porque é uma mescla de 3 povos assim, então que nos deixou uma herança bem rica de atividades, né? De manifestação. Eu comecei a participar de corrida de canoa bem recente mesmo. Ela faz parte da caiçarada. É uma concentração de manifestações caiçaras e a corrida de canoa
É o que simboliza. Ela representa esse encontro, essa possibilidade das pessoas, né? Que a corrida de canoas é o último elo da cultura caiçara que reúne o sul e o norte de Ubatuba. No Ubatuba, eu estive reparando nos conjuntos de fandango, muitos jovens, vários jovens, ao contrário de outros locais que continuou o fandango sendo tocado pelo pessoal mais velho. A gente tem o religioso e o profano, né? O religioso, nós temos a Folia do Divino, que são várias orações cantadas, ou ladainhas cantadas. Na Folia do Divino, por exemplo, tem Rosário de Maria, o Bendito, Despedida, a Chegada, que é a Folia do Divino. No profano, que é o fandango, só de ver uma criança dançando uma ciranda quando a gente está tocando, para mim já é muito gratificante. Isso é para mim é fantástico, assim, que me fortalece. Os mais velhos, né, os nossos mais antigos que já vêm cansado dessa luta de muitos anos, em algum momento eles vão precisar da força de novas pessoas, de novas juventudes que venham continuar o trabalho que eles já iniciaram, né? Eu trabalhei 39 anos na pesca, do Rio Grande, lá, o Gaúcho, até Vitória do Espírito Santo. Porque pelo mar a gente conhece muitos lugares, e aqui por terra não. Pelo mar eu conheci todo esse lugar, tudo, amigos, né, tudo. E a gente fica lembrando. Porque a pescaria no mar é uma vida assim que a pessoa tem que gostar. Se for só pelo dinheiro, ela não trabalha. O caiçara que é caiçara, que tem sangue de caiçara na veia. Não precisa de muito dinheiro, ele não precisa de prédio, ele não precisa de marina, ele só precisa da canoa dele para ele pescar, da roça dele para ele plantar e da fruta que ele vai colher. E até quando eu estiver vivo, força para fazer canoa, eu vou estar fazendo. Se eu falar para você que eu tenho vontade de fazer outra coisa, nem tem, porque você está tão acostumado com isso. O meu trabalho é esse. Independente de fazer trilha, city tour, o que seja. É sempre levar o nome do povo caiçara, da nossa cidade. Então, reconhecer esse valor cultural é também reconhecer a diversidade, né, como sendo um valor importante que todos nós devemos preservar e acatar, né? Isso vai só nos trazer paz no futuro. Porque um povo que não tem história, não tem como se manter vivo. E esse orgulho de ser caiçara eu vou levar comigo pro resto da vida. Eu acho que, pra mim, eu tenho que ajudar a minha família, que no caso é todo mundo aqui, e fazer, tipo, uma mudança que todo mundo possa ver, entendeu? Que a cultura não acabou, tá todo mundo aqui dentro.